Então eu e um amigo estamos em uma divergência aqui em certos conceitos. Vou estar publicando aqui porque é importante para a igreja essa compreensão. Então a visão de entendimento dessa parte do dízimo é que o dízimo ele é ele não é dinheiro aqui, né? Essa é a visão aqui do amigo, e sim especiarias. E eu estou tentando mostrar para ele que o dízimo, né, quando Jesus ele diz dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele pede para lhe apresentar uma moeda com a efígie lá do César, né? E como eu compreendo essa situação aqui, de acordo com as coisas que eu estudei, posso até ter alguns erros aqui. Era levado, o dízimo em si significa a 10ª parte de qualquer coisa, né, de algo. Então, se o cara planta endro, se o cara planta cominho, ele vai dar a 10ª parte daquilo que é o seu sustento de vida. É lógico que na época poderia se trocar esses elementos, ou se poderia vender essas especiarias na feira, né, no mercado livre ali, não no mercado livre de hoje, mas online, né, mas no mercado livre da época. E o dízimo hoje, ele não é uma obrigação como era para o judeu, porque ele estava na lei. Para os judeus era uma lei. Por isso que Malaquias diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais no dízimo das ofertas, né? Então ele era uma obrigação, por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá? Então pague os impostos e também cumpra as suas obrigações. Não pode deixar uma coisa nem outra, é o entendimento. Então o dízimo, ele hoje em dia, o que acontece com a igreja? A igreja, ela que tinha que controlar o dízimo, não o líder da igreja, tá? O dízimo ele precisa ter, na liderança, ele precisa dizer que se tem como prioridade manter-se o templo, né? Com suas contas, luz, telefone, água, tudo que se tem num templo. E o que sobra desses recursos, ele pode ser empregado para os domésticos na fé, que é uma regra bíblica, né? Pessoas que estão doentes, precisam de um medicamento. O que acontece hoje em dia é que o líder não mete a mão no caixa da igreja. Ele quer que os irmãos que já são dizimistas e ofertantes façam alguma coisa pelo próximo. Isso não teria problema nisso, desde que a igreja colaborasse também, porque a igreja não mete a mão no bolso, não mete a mão na conta bancária para poder fazer isso. Ou seja, vocês fazem mais dos recursos de vocês, além do que vocês já estão fazendo, né? Dízimos e ofertas, e fazem mais além que a igreja não pode fazer nada. É exatamente como é nos dias de hoje. Isso é errado. Isso é errado. Você pode pedir ajuda aos irmãos quando a igreja não tem estrutura para isso, mas existem igrejas muito bem assessoradas, estruturadas, com dinheiro bombando nas contas bancárias, que pode muito bem pagar um enterro de um irmão, pode pagar um enterro de uma pessoa que não é da igreja, mas que precisa desses recursos, né? A prioridade é o doméstico na fé. Pagar o salário do pastor, o salário dos obreiros, o salário de músicos. Essa é a prioridade, manter o templo em funcionamento, até porque recursos espirituais necessitam de pessoas espirituais. Sempre foi assim e sempre será. O templo era mantido assim. A bagunça na época, nas épocas antigas, fazia com que os sacerdotes iam trabalhar fora, né? Então o sacerdote que era escolhido por Deus para aquela função, tinha unção para cuidar de assuntos espirituais, necessitava de também cuidar dos materiais, ou seja, ele não podia dar exclusividade, e se precisa de exclusividade. Você tem hoje em dia um psicólogo que ele vive da psicologia, ele dá exclusividade à profissão dele. E tem as pessoas que têm a profissão da fé, que podem dar exclusividade. E tem aquela pessoa que é pai de família, que tem a divisão entre cuidar da família e cuidar da igreja, tá? Essa não tem como dar exclusividade para a igreja porque ela está dividida. Agora, ela não é pastor da igreja, ela tem a profissão dela, é mecânico, é engenheiro, e ela tem a família dela. Então está dividida entre a profissão, a família e a igreja. O pastor não, ele já tem como profissão a fé, ele está dividido entre a igreja e a família. E o pastor que é solteiro, que não quer casar, ele não está dividido, ele está livre para poder viver é, exclusivamente para Deus, tá? Que tem, isso também pode ser uma escolha pessoal, tá?
Então, alguns entendimentos aqui, nos dias de hoje, isso. A confusão se dá porque se cada igreja fizesse a sua parte, o mundo seria um lugar melhor. É assim que eu penso. Se cada igreja fizesse um pouquinho, o mundo seria um lugar melhor. Exclusividade doméstica na fé e como prioridade, né, os domésticos na fé, mas não deixando de fora os que não são da fé, né? Porque que esses também precisam dos recursos. Então é assim que é dividido. Só que nos dias de hoje há um desrespeito geral nisso. E você que financia igrejas que são assim, egoístas, né? Que os líderes só pensam em si, têm grandes mansões, só pensam em enriquecer, não dividem, inclusive nessa época de pandemia não fazem miséria nenhuma, não dão oxigênio, não dão exemplo nenhum. Vocês estão sendo desafiados no momento a deixar esses caras de lado, porque eles não são enviados de Deus. Porque o cristão tem a mente de Cristo. Pense nisso. Ele pensa como Cristo, ele tem a compaixão, ele tem o amor de Cristo, ele tem a mente, a misericórdia, o desejo de ajudar. Pense em que é ter a mentalidade de Cristo. Só pense nisso, tá?